Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. É um grande prazer poder estar aqui mais uma vez falando com vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Manuel Galvão e ao Dr. Gustavo Quadros pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão interessante e tão polêmico, podemos dizer assim. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Aspire Assist. Esse é uma terapia de aspiração gástrica voltada para a perda de peso. Vamos começar logo aqui já mostrando como funciona esse device. Muito bem. Inicialmente, o paciente ele faz a alimentação, engole o alimento, esse alimento atinge a câmara gástrica e na câmara gástrica tem um tubinho de aproximadamente 15 centímetros fenestrado que nós colocamos por uma gastrostomia, praticamente uma gastrostomia, e deixamos um bottom ao nível da pele do paciente, como os bottoms que nós já estamos acostumados. Esse é a máquina de aspiração por onde nós acoplamos no bottom e damos início à aspiração do conteúdo alimentar do paciente. Inicialmente abre-se como se fosse uma torneirinha e o conteúdo começa a ser drenado do estômago. Para que nós possamos ter uma aspiração ainda mais efetiva, nós temos uma condição de fazer um flushing de água, para que a água entre dentro do estômago do paciente, dilua aquele alimento e aquilo seja aspirado com mais facilidade pelo tubo que nós colocamos previamente por gastrostomia. Vocês podem observar agora a animação, o alimento saindo do estômago e parte dele indo para o restante do intestino. Então, uma parte é drenada e uma parte fica no intestino. Vocês verem um acessório pequeno, onde ele pode ser carregado tranquilamente pelo paciente, indo até um restaurante ou coisas do gênero, ele poderá fazer a purgação. E aí a gente começa com aquela pergunta, né? E aí, é bulimia? Isso é uma coisa bastante difícil de se julgar, principalmente para nós, que não temos um conhecimento extremamente profundo sobre esses assuntos psicológicos. Mas algumas características dos pacientes com bulimia são uma desordem psicológica, com uma imagem corporal deturpada, sensação de privação e aí um comer compulsivo seguido de purgação. Seja por náuseas, vômitos, laxantes, não importa. Mas esse é o conceito mais formal de bulimia. O que acontece é que o paciente com Aspire, ele não pode fazer isso, porque para que o conteúdo saia do estômago, ele tem que mastigar, tem que comer devagar. E isso faz com que o paciente não tenha de fato o conceito de bulimia, ou seja, tecnicamente nós perdemos este conceito. É óbvio que poderemos dar nomes diversos. No final das contas, isso vai promover uma alimentação mais coerente, mais pensada, mastigando melhor, enfim. Será que isso promove um aumento do consumo alimentar? Você imagina, é o sonho do paciente, ele come, vou lá no banheiro, dispenso mais um pouquinho. Pois é, não é exatamente o que foi mostrado nos trabalhos que nós temos disponíveis, e sim que o que foi dito pelos próprios pacientes foi que não aumentaram a quantidade de alimento e, pelo contrário, tiveram uma redução da ingesta calórica, um planejamento alimentar, que é o que nós buscamos excessivamente, e uma redução dos snackings, daquelas beliscadas básicas que os nossos pacientes costumam fazer. E para vocês terem uma noção básica aqui, nós temos aqui no abdômen do paciente masculino, nós temos o bottom da gastrostomia do Aspire. E no lado, no abdômen feminino, nós temos o leitor da glicemia, que é um outro device extremamente comum atualmente. E olha que não tem muita diferença, obviamente que os abdômenes um favorece mais que o outro, mas enfim. Bom, em relação aos mecanismos de ação
como nós já falamos, é uma divisão da quantidade calórica. Cerca de 30% da quantidade calórica é desviada do intestino. E, além do mais, nós temos aí uma melhora do comportamento alimentar, que talvez isso sim chame bastante atenção. O paciente, ele mastiga melhor, ele come mais devagar, aumenta o consumo de água, diminui o beliscar durante o dia, ele tem uma consciência alimentar bem mais proeminente e, além de tudo, planejam as alimentações, ou seja, tudo que nossos nutricionistas batem na tecla, ele melhora com essa condição, com esse device. E se vocês observarem o gráfico, a média de tempo que eles demoram para comer também aumentou bastante. Saiu de 10 minutos para cerca de 27 minutos, ou seja, o indivíduo passa a mastigar. O número de beliscadas por dia de comidas alternativas, podemos dizer, diminuiu de 3 vezes para 1,5 aproximadamente, ou seja, interfere na vida do indivíduo com certeza absoluta. Nós vamos falar agora um pouquinho do Pathway, que é o trial que foi feito pelo FDA para aprovação do device. O objetivo primário do trabalho, uma diferença de pelo menos 10% entre os pacientes de Asparis e de comportamental, de pelo menos 10% do excesso de peso, diminuição do excesso de peso. E como segundo outcome que a gente deseja seria pelo menos 50% de pacientes respondedores. O que seriam os pacientes respondedores? Pacientes que perderam pelo menos 25% do excesso de peso em um ano. Esse é um gráfico que compara o Total Body Weight Loss, que deu aqui para o Aspire 14% aproximadamente e para o controle em torno de 5%. O Excess Weight Loss, que deu em torno de 38% para o Aspire e em torno de 12% para o acompanhamento clínico de mudanças comportamentais. Então vocês podem observar que para um ano nós temos resultados interessantes com mudanças de hábitos relatados pelos próprios pacientes. E agora, eu vou apresentar aqui para vocês, talvez a parte mais importante dessa aula, que é o resultado da continuação daquele trabalho que eu mostrei no início. Após 4 anos, o que aconteceu? Nós tínhamos 111 pacientes que foram até um ano, se eu não me engano foram 80 e poucos pacientes que completaram a primeira parte do ensaio, e iniciamos o segundo, que é a partir do segundo ano com 58 pacientes. Quando se alcançou o final do segundo ano, começou com 58, logo no final do segundo ano nós tínhamos 43 casos. E no final do terceiro, 22, e no final do quarto ano, apenas 15 pacientes envolvidos na pesquisa. Sendo que, agora eu gostaria que vocês tivessem aqui a porcentagem de perda de peso total, 14,2% no primeiro ano, 15,3% no segundo, 16,6% no terceiro e 18,7% no quarto. Ou seja, excelentes resultados. Entretanto, nós temos que ter claramente em mente que sobrou muito pouco paciente para que a gente possa ter essa avaliação bem objetiva. E os efeitos adversos menores mais comuns foram a irritação do peristoma, que todo mundo que trabalha com gastrostomia lida com isso com frequência, fístulas persistentes, nós tivemos 12 eventos. O que é fístulas persistentes? Tira a gastrostomia e fica lá o pertuito, mais um minutinho, e fica o pertuito. E como eles concluem aqui, e a nossa conclusão eu deixo para cada um de vocês, é que sim, o procedimento é bom, seguro, e que ele tem aí, para pacientes que se comprometem com o tratamento, um resultado adequado. Mas certamente, com esses dados, fica a critério de cada um julgamento mais preciso do que a terapia significa. Muito obrigado.